Oi pessoal, tudo bem? Essa aula tem título A Experiência Democrática, o Pós-Guerra no Brasil, de 1945 a 1964. A gente está falando aqui de um período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, que teve uma série de transformações muito importantes na política brasileira. Para começar, até 1945 o Brasil vivia uma ditadura, a chamada ditadura do Estado Novo, controlada por Getúlio Vargas. Então a gente tinha um período de censura, tinha um período de perseguição a opositores, não existiam partidos políticos, Vargas governava por decreto, tudo isso aconteceu durante o Estado Novo. Só que o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutou lá na Europa contra as ditaduras. E aí então rolou uma contradição, porque o Brasil era uma ditadura e estava enviando tropas para a Europa para combater ditaduras. O que aconteceu? Quando a guerra acabou, setores do exército brasileiro retiraram Getúlio Vargas do poder, deram uma espécie de um golpe para reiniciar a democracia no Brasil. Então esse período, que vai de 1945 até 1964, o Brasil viveu uma experiência democrática. O que eu quero dizer com isso? Havia liberdade de expressão, havia liberdade de associação política, alguns partidos foram criados, a gente já vai falar disso. Havia eleições livres, diretas, e foi um período bastante interessante para a gente perceber como é que as disputas políticas seguiram no país, agora num tempo democrático. Muito bem, eu queria começar com vocês para que a gente identificasse alguns dos mandatos dos presidentes nessa época. Tivemos primeiro Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito com apoio de Getúlio Vargas, já vamos falar dele. Getúlio, que depois seria eleito, dessa vez pelo voto direto, não por nenhuma revolução, alguma coisa do tipo. Juscelino Kubitschek, na sequência Jânio Quadros, que não completou o mandato porque renunciou, e João Goulart, que também não completou o mandato por conta do golpe de 64. Todo esse período desses presidentes foi um período que teve essa característica aqui, essas características que eu gostaria de ressaltar com vocês. Foi um período democrático, com a existência de partidos políticos, que a gente vai comentar, e a aprovação de uma nova Constituição. Então eu já falei para você mais ou menos quais são as características principais de uma democracia, eu queria detalhar isso agora com você que está me assistindo. O que acontece? Como o Brasil ia ser, em breve, se tornou uma democracia, alguns partidos políticos foram formados que eles não podiam existir durante o Estado Novo. Alguns partidos, mas eu gostaria de destacar, sobretudo, 4 deles. Vou falar aqui rapidamente para você. O primeiro deles era o PTB. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ele era ligado diretamente ao Getúlio Vargas. Via no trabalhismo, nos direitos trabalhistas, uma bandeira muito importante. Era um partido nacionalista, defendia que o governo brasileiro tinha que cuidar das principais áreas da economia e tinha seu eleitorado, sobretudo, entre os trabalhadores da cidade, que tinham se beneficiado com os direitos que Getúlio Vargas tinha criado anos antes. Também ligado a Getúlio Vargas, foi criado o PSD, Partido Social Democrático. O PSD já era mais ligado ao campo, aos grandes proprietários de terra, mas também era associado à figura de Getúlio Vargas. Existia ainda a UDN, a União Democrática Nacional, essa já era oposição a Getúlio. Basicamente um partido das classes médias, das grandes cidades, mas que o principal lema era ser contra tudo aquilo que Getúlio representava. E existia o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que nessa época pôde existir. Por que eu estou falando desses partidos políticos para você? Porque nesse período eles representavam de fato projetos diferentes para o país. E os 2 presidentes que a gente vai tratar hoje aqui, o Eurico Gaspar Dutra e o Getúlio Vargas, eles foram eleitos por uma aliança entre o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, o Partido Social Democrático. Ou seja, Getúlio Vargas soube, ou conseguiu deixar uma herança política no Brasil tão forte a ponto de terem 2 partidos ligados a ele e esses 2 partidos conseguirem fazer 2 presidentes da República. Na verdade, essa aliança PSD-PTB fez com que Eurico Gaspar Dutra fosse eleito, Getúlio Vargas e depois Juscelino Kubitschek. Só Jânio Quadros, que foi eleito
por uma coligação diferente, já com apoio da UDN, essa União Democrática Nacional que eu falei para vocês, que era de oposição ao Getúlio, tá? Dito isso, você já entendeu essa divisão de partidos e por que ela é importante para entender esse período. Entendeu também a grande influência que Getúlio Vargas continuava a ter na política nacional. Como as regras do jogo eram diferentes, também foi criada uma nova Constituição, em 1946, que substituiu a Constituição de 1937, que tinha sido criada durante o Estado Novo. Essa Constituição, ela basicamente garantia as liberdades democráticas, as eleições, né? Foi uma Constituição bastante democrática, assemelhada lá à dos Estados Unidos, certo? O primeiro presidente desse período democrático, ele foi eleito com o apoio de Getúlio Vargas, veja só, né? Getúlio tinha saído da presidência por um golpe, mas continuava influente a tal ponto, né, que apontou um candidato à presidência da República e venceu. Eurico Gaspar Dutra tinha participado da Segunda Guerra Mundial na Força Expedicionária Brasileira, aparece como indicado de Getúlio e se elege de fato. Eu separei 3 aspectos do governo dele para a gente debater aqui junto. O primeiro deles foi o chamado Plano SALT. Plano SALT, isso aqui é uma sigla, né, de algumas das que seriam as prioridades do governo do Dutra, que seriam saúde, alimentação, transporte e energia. Repara, como mesmo já sendo outro presidente, aquela ideia de que o Brasil precisava se modernizar e se industrializar, que tinha sido bastante forte durante a era Vargas, ela continua importante aqui. O Plano SALT teve algumas dificuldades para sair do papel, mas ele simboliza um pouco essa preocupação que o governo brasileiro tinha, né, de trazer o desenvolvimento industrial para o país nesse período. Outra marca importante do governo Dutra foi o endividamento com o recém-criado Fundo Monetário Internacional. O FMI ele foi criado logo após o fim da Segunda Guerra Mundial como uma espécie de um grande banco internacional que emprestaria dinheiro para os países em caso de necessidade para investir em alguns projetos de desenvolvimento humano, etc. O Brasil ele sai da Segunda Guerra recebendo dinheiro por ter ajudado a derrotar os nazistas e os fascistas na Europa, mas mesmo assim o governo tem um descontrole tão grande nas contas públicas que o endividamento brasileiro externo ele aumenta já em meados dos anos 40. A dívida externa ela se tornou um problema crônico da economia brasileira até o final do século XX. Então, por isso que eu fiz esse destaque aqui. Outra coisa importante da gente destacar é que a gente frisou muito que era uma democracia, né? Que esse período ele foi democrático, mas essa democracia ela tinha alguns limites. Por pressão da UDN, da União Democrática Nacional, que era oposta a Vargas e era contra o comunismo, o Partido Comunista Brasileiro ele foi posto na ilegalidade. A justificativa era de que os comunistas, eles na realidade queriam tramar uma revolução socialista. Então, por esse motivo, esse partido ele foi tornado ilegal. O que a gente tem que pensar é se cabe, né, à justiça de um país fazer esse tipo de julgamento. De toda forma, a gente já está falando de um período aí começando a Guerra Fria, começando a disputa entre capitalismo e comunismo, e esse partido ele foi colocado na ilegalidade. No finalzinho do governo do Eurico Gaspar Dutra já começou a movimentação para uma eleição, né, desse período. E veja quem se lançou candidato, né, Getúlio Vargas, que já tinha governado o país por 15 anos durante a era Vargas, voltava agora como candidatíssimo, foi muito votado e foi eleito presidente da República. Na época, uma marchinha de rádio fazia bastante sucesso, dizendo, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, ele era o velho. E o retrato era a representação do papel do presidente da República. Botar o retrato do velho significava a volta de Getúlio para a presidência, o que acabou acontecendo, né? E aí a gente teve um momento de vivência do trabalhismo, que era essa relação do presidente com as classes trabalhadoras, só que agora não mais no Estado Novo, não mais num tempo de ditadura, onde Getúlio tinha o controle total do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores. O trabalhismo agora estava
na democracia, né? Isso fez com que o presidente tivesse algumas dificuldades, porque ele não poderia reprimir os sindicatos livremente, né? Teve até um episódio que ficaria bastante conhecido pela polêmica, que o ministro de Trabalho do Getúlio Vargas, que era o João Goulart, que depois seria presidente da República, tomou a decisão de dobrar o salário mínimo em uma determinada data. Isso foi uma polêmica, porque os empresários não gostaram da ideia, né? A UDN, que era contra o Getúlio, também foi contra. Então isso mostra como é que o Getúlio teve muito mais dificuldade de continuar o seu governo, né? Porque agora ele não mais tinha os instrumentos que a ditadura do Estado Novo dava para ele para manipular a política nacional. Mesmo assim, as bandeiras do Estado Novo e do PTB, que tinha a ver com os direitos trabalhistas e com o nacionalismo, continuaram sendo o norte da política do Getúlio. Um exemplo disso é a criação da Petrobras. Foi criada uma empresa do governo, uma empresa estatal, a Petróleo Brasileiro S.A., que existe até hoje, né, que era responsável pela exploração dessa matéria-prima e desse combustível tão importante para a industrialização. Repara, Getúlio Vargas cria a Petrobras, mas dá a ela o monopólio da exploração do petróleo. O que isso significava? Que só a Petrobras poderia explorar o petróleo no Brasil. Isso mostra um pouco desse nacionalismo que era característico do trabalhismo desde os tempos do Estado Novo, certo? Como é que esse governo do Getúlio Vargas acabou de uma maneira bastante dramática? Em agosto de 1954, um inimigo político do Getúlio sofreu uma tentativa de assassinato, o Carlos Lacerda. Ele era um líder da UDN, aquele partido de oposição. Ele sofreu uma tentativa de assassinato. Isso foi um escândalo, porque o que o pessoal da UDN dizia era o seguinte: olha aí, o presidente está com saudade do tempo que ele era ditador e está querendo eliminar as oposições, né? Enquanto avançavam as investigações sobre o atentado contra o Carlos Lacerda, as acusações contra Getúlio surgiam e as pressões pela renúncia também. O resultado foi completamente inesperado. O próprio Getúlio Vargas tomou a decisão de se matar. Foi o suicídio do presidente. E esse suicídio foi uma comoção nacional. Ninguém esperava que essa crise tivesse esse desfecho trágico. E é muito interessante, porque justamente no momento em que Getúlio Vargas estava sendo encurralado, estava sendo pressionado para deixar de ser presidente, é que o trabalhismo mostrou sua força. O velório de Getúlio Vargas mobilizou milhares de pessoas, foi um evento muito concorrido, muito cheio. Teve manifestações espontâneas de populares que quebraram jornais de oposição, quebraram a embaixada dos Estados Unidos, porque entendiam que os Estados Unidos eram um inimigo do Getúlio, né? Isso mostra um pouco como é que essa relação entre governo e trabalhadores, que se construiu com Getúlio Vargas, ela ainda era bastante forte. Gente, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem um pouquinho mais de história e até uma próxima vez.